é ruim ser traído. Ele foi traído. Traído por pessoas que deveriam cuidar dele, inclusive. E eu estou falando de José, filho de Jacó, de José do Egito. Aos 17 anos, ele recebe de Deus alguns sonhos, sonhos que previam o seu governo, que previam a sua posição de governança, de governante. Ele compartilha isso com seus irmãos, compartilha isso com seus pais. Uma vez que ele já era o filho preferido do pai, havia recebido inclusive uma jaqueta diferenciada do pai, né, uma túnica de mangas talares e tudo mais, os irmãos ficaram se roendo de raiva dele. E o que aconteceu? Acabou sendo vendido pelos irmãos. Os irmãos, de uma forma muito trágica, de forma horrível, prendem, lançam em um poço seco. E no dia seguinte, quando uma caravana de ismaelitas passa ali perto de onde eles estavam, os próprios irmãos o vendem como escravo. Eu não sei se alguém aqui já foi traído por um irmão. Muito triste. Eu tenho 7 irmãos. Já tive muita experiência. Já bati em irmão, já apanhei de irmão. Que irmão. Já brigou com algum irmão alguma vez, Muniz? Na infância, na juventude e tudo mais. Agora, tipo assim, quando a briga é na idade adulta, aí já fica mais séria. Aí já é mais sério, né? Tipo assim, quando crianças brigam, as crianças se perdoam. Mas quando os adultos brigam, os adultos não querem perdoar mais. Aí, tipo assim, nunca mais eu piso na casa dele. Nunca mais ele vai pisar o pé aqui na minha casa. Aí a gente tem essas afirmações tão categóricas assim. A nossa justiça é tão depurada, né? E aí, mas José, apesar de ter sido tremendamente ofendido pelos irmãos, perdoou. E com certeza é sempre muito mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. E depois de vendido pelos ismaelitas aos egípcios, se tornou governante na casa de Potifar. Com certeza ele chegou lá como um funcionário, como um escravo comum, mas foi se destacando com o passar do tempo até galgar uma posição de liderança. E aí, quando ele pensa que tudo ia dar certo, aí tudo desanda. E na nossa vida acontece isso. Tem hora que você pensa, agora eu vou ser feliz, agora vai dar certo. E acontece um monte de coisa errada, e as coisas desandam, e você não entende porque, mais uma vez. Quando você passa uma semana de sofrimento, 1 mês, 2 meses de sofrimento, 3 meses de sofrimento, até eu acho que dá para passar. E aí, quando são 15 anos de sofrimento? Aproximadamente o que José enfrentou. Um sofrimento de longo prazo. Algumas pessoas às vezes sofrem apenas durante algumas semanas. Já outros têm levado uma pesada cruz há muitos anos. Mas José não desistiu de sua fé, não desistiu de amar, não desistiu de perdoar, não desistiu de ser fiel, não desistiu de sua integridade. Pagou o preço de sua fidelidade a Deus, sendo lançado no cárcere do Egito, tendo sido caluniado por tentativa de estupro. Foi o falso que levantaram de José. Mesmo na prisão, ele permaneceu diligente, esforçado e digno de confiança. E então se torna um chefe ali dos presos também e tal. Ele meio que se tornou o corredor, o correria. Tem essa expressão também. Tem um cara que é o correria lá, trabalha no corredor dos presídios e tal. Ganhou a confiança do carcereiro, discerniu sonhos ali de copeiro, de padeiro, até que então ele tem a oportunidade de revelar o sonho
de Faraó. E ele o faz de forma excelente, ganha a confiança de Faraó e se torna então primeiro-ministro do Egito, digamos assim, com essas palavras. E aí ele fica por cima da carne seca agora. E como o mundo dá muitas voltas, aqueles que o ofenderam vieram comer aqui na palma da mão dele. E ele teve toda a oportunidade de praticar o mal. Você é uma bênção, mas não faltarão oportunidades para você praticar o mal, caso você queira. Mas ele não quis praticar o bem. Ele meio que ainda cozinhou os irmãos dele um pouquinho, sabe? Vocês vão ver as histórias lá, que ele deu uma cozida neles ali e tal, mas no final da história chorou, todo mundo chorou, perdoou todo mundo, trouxe o pai, foi um instrumento de bênção para seu povo, tem sido um instrumento de bênção para nós até os dias de hoje, deixando o seu testemunho de vida para a inspiração de todos nós. Sem dúvida, José deve ser estudado detalhadamente. Capítulo 41, versículo 39, disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Olha, você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono, serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando, abra um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a tua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Amém? Esse é um momento glorioso na vida de José. Que José é coroado, que José é honrado, que ele é exaltado. E assim, todo mundo quer viver isso. E eu quero que você viva. Quero que você seja abençoado pelo Senhor, em diversas áreas de sua vida, mas teve um monte de coisa que aconteceu na vida de José antes desse momento. O pastor Jair está aqui nesse momento, mas teve um monte de coisa que aconteceu na minha vida até eu estar aqui. E um monte de coisa vai acontecer na vida de um monte de gente sempre antes de acontecer algumas coisas. Mas as coisas que aconteceram na vida de José foram coisas difíceis e ele se manteve fiel. Sofrimento por sofrimento todo mundo vai enfrentar. Mas não são todos que vão permanecer fiéis em meio ao sofrimento. O pessoal diz, a paciência é esperar. Não, paciência não é esperar, porque todo mundo espera. Todas as mulheres grávidas vão esperar, e os que tiver de esperar para até o menino nascer. Paciência não é esperar. Mas é a postura com a qual você espera, a forma como você vai esperar. Se você vai esperar confiantemente, de uma forma insegura, seguro no Senhor. Então, como você vai enfrentar as dificuldades? Como você tem enfrentado as suas dificuldades? Muitas vezes isso é comum, nós acharmos que as nossas dificuldades são maiores do que a dos nossos vizinhos, do que os nossos amigos, do que a dos irmãos da igreja. E muitas vezes não é tão grande assim, não é tão maior do que a outra, às vezes é até menor. E quando a gente diz que a nossa é maior do que a deles, então nós temos em tese uma justificativa para desistir, afinal a nossa é maior, é mais pesada, é mais dura, então nós podemos desistir, nós podemos chutar o pau da barraca. Aí eu tenho que trazer exemplo aqui de pessoas que enfrentaram dificuldades seríssimas e que permaneceram fiéis. Às vezes, aflições físicas, como Jó, que enfrentou doenças físicas, a morte de familiares, e às vezes José, que teve que lidar com muitos traumas emocionais, sofrimentos físicos também, como ser acorrentado para ser conduzido como um escravo, ter ficado também
na prisão, lá no Egito, ele enfrentou os sofrimentos físicos, mas as agressões ao emocional de José foram as maiores, foram as agressões mais fortes, eu acho. E nós vamos ser agredidos também. Muitas coisas vão acontecer para ferir o seu emocional, as suas emoções, os seus sentimentos, tentando, de uma certa forma, produzir em você algo ruim, como o desejo de não amar ninguém. E já teve gente que saiu de relacionamento dizendo: eu nunca mais vou amar ninguém. Eu nunca mais vou confiar em ninguém. Acabou, eu não tenho mais irmão, eu não tenho mais amigo, agora é só eu e Deus. E não convém que seja assim. Não dessa maneira. Se é certo que nós não vamos entregar nosso coração 100% em amizades e dependendo do relacionamento, mas por outro lado, nós não podemos se tornar eremitas, né? Fugindo pelo mundo sem nunca estar disposto a se relacionar. Eu vejo que José, queridos, ele tinha, digamos assim, em tese, razões para ser um rebelde, um revoltado. Revoltado com a família, com os irmãos e revoltado com Deus. Mas ele não foi. Apesar de ter enfrentado barras tão pesadas. Tem gente que enfrenta muita dificuldade e permanece fiel. Há pessoas que nasceram em um lar hostil, em uma casa problemática, pai alcoólatra, mãe fofoqueira, irmãos agressivos, pobreza extrema, tendo que comer um arroz ali e um ovo ali quando tinha. E apesar de terem enfrentado um contexto tão difícil, permaneceram fiéis a Deus e com uma fé exemplar. E existem outros que, apesar de terem, assim, em tese, tudo para serem fiéis a Deus, pai cristão, o pai pastor, a mãe missionária, os irmãos todos ministros de louvor na igreja, tendo nascido e se criado na igreja, debandam, vão para o mundo, praticam os pecados mais capciosos e ficam se lastimando da vida, se lastimando da fé, porque não conseguiram seguir a fé. Conheço muitos irmãos que já sofreram muito, que tiveram que lidar com problemas extremos, mas que permaneceram em todo o tempo permaneceram fiéis a Deus. E se José não entendia o porquê, ele preferia confiar sem entender. Alguém já viu um hino mais ou menos isso? Eu prefiro confiar sem entender, né? Tem esse hino. Desde sua juventude, José foi desafiado quanto à sua fé. Porque o que era visível dizia para ele: Deus não existe, Deus se esqueceu de você, Deus abandonou a você. Mas o que era invisível dizia: eu estou com você, eu não me esqueço de você, eu estou cuidando de você, e apesar disso tudo, tudo está sob o meu controle. A tua situação hoje, o momento que você está vivendo hoje, talvez esteja dizendo que Deus se esqueceu de você. Talvez diga para você que Deus simplesmente não existe. Mas nós não devemos ser aqueles que se movem pelo que vem, mas pelo que creem. E eu creio que Deus está aqui, e eu creio que Deus olha para você, e eu creio que Deus te ama, e eu creio que Ele quer sim tomar o controle da sua vida. E mesmo quando coisas aparentemente ruins acontecerem em sua vida, que você possa crer que tudo está sob o controle de Deus. Mesmo sendo um adolescente, 17 anos ali, ele era um adolescente, eu vejo que ele era um adolescente e um jovem com convicções. Com convicções quanto à sua fé, principalmente quanto à sua fé no Deus Todo-Poderoso que ele servia. E eu vi uma definição de unção uma vez, que eu achei legal.
e a definição era o seguinte: unção é assim, uns são, outros não são. Uns são, outros não são. E tem jovens que são convictos. Tem jovem que é fiel a Deus e acabou. A mãe está perto, a mãe está longe, o pai está perto, os irmãos da igreja estão perto, estão longe, não interessa. Eu sei em quem tenho crido. Eu sou fiel a Deus, eu creio em Deus, posso errar, mas se eu cair eu me levanto. E prega para o colega do colégio, tem a sua própria Bíblia, tem amor pela Bíblia. Mas há outros que não têm convicção nenhuma. Vão para a igreja, afinal de contas a igreja não é o pior lugar do mundo para se ir. Tem pessoa legal, tem pessoas gente boas, os cultos não são demorados. Dá para você ficar 1h30 na igreja sem cair o seu braço, dá para ficar. Aí vão, tudo bem, mas convicção mesmo não tem. A primeira oportunidade que tiver de pecar, não perde a oportunidade. E se peca, às vezes passa um remorso aqui e acolá, mas continua vivendo uma vida sem compromisso. José era um jovem convicto, um jovem fiel. E todos nós, sendo você jovem ou sendo você velho, Deus desafia você a ser alguém convicto e alguém fiel. Não porque o pastor está olhando. Não porque a sua mãe, o seu pai está olhando. Mas pelo seu compromisso com Deus. Foi perseguido pelos irmãos. Poxa, logo pelos irmãos. É triste. Quando a pancada vem de onde você menos espera, ela dói mais. Foi perseguido. E sim, você vai ser perseguido. Hora ou outra você vai ser perseguido. Porque você é bonita, vai ter gente que vai te perseguir porque você é bonita. Ou porque você é feio, o pessoal vai te perseguir também. Eu já fui muito perseguido porque eu era bonito, queridos. Muito bullying, as pessoas tinham muita inveja de mim. Brincadeira. Vão perseguir você por causa da sua fé. E às vezes os próprios irmãos, queridos, eu quero falar uma coisa de verdade aqui para vocês. É uma luta que a gente passa para poder envolver as pessoas aqui com a fé cristã, tentando mostrar para as pessoas o tanto que é importante estarmos juntos aqui, congregarmos. Aí às vezes você vem para a igreja, né, tentando recomeçar a sua vida e aparece um irmão da igreja perseguindo você. Eu quero te falar, não liga não. Irmã, você está vindo para a igreja buscar a Deus, você sai de casa toda alegre, aí na hora que chega com sua Bíblia debaixo do braço na igreja, às vezes tem uma outra irmã que olha para você, de baixo está em cima, e com aquele olho de seca-pimenteira, depois vira para o lado. Eu também não volto mais nessa igreja. Não, volta para a igreja. Ali é uma mulher que está dando lugar para a carne, para a inveja, para a intriga, dissensão, facção, divisão. Entenda que Jesus é uma coisa, o noivo é uma coisa, a noiva é outro, que no âmbito da igreja também tem trigo e tem joio também, e o pastor às vezes quer arrancar o joio e o trigo vai junto também, e aí o pastor decide deixar os dois lá e tal, porque às vezes você pensa que um é trigo e é joio, depois pensa que é joio e é trigo, mas a gente tem que ter paciência. Tenha paciência com os irmãos da igreja. E se eventualmente tiver alguma pessoa aí que... Eu não quero que isso aconteça na nossa igreja, mas às vezes acontece. Então tenha paciência, senta mais para o lado, se der para fazer as pazes, faz, mas se não der, senta no seu lugar. Mas você não vai deixar de congregar agora, deixar de buscar Deus por causa de uma pessoa que está te perseguindo. Não, José permaneceu fiel, apesar dos perseguidores, e apesar dos perseguidores estarem ali num ambiente bem íntimo, inclusive. Interessante, uma das marcas da vida de José são os seus sonhos. Ele teve uma prévia ali do que seria o ministério dele, do governo que ele exerceria, os feixes de trigo dos seus irmãos se dobrando ante o feixe dele, as estrelas, o sol e a lua se dobrando diante dele, ao redor dele ali, reconhecendo o seu senhorio e tal. E José chega lá nos irmãos, vem cá, Judá, Rubem, Simeão, vem cá, ouvir o sonho que eu tive. Olha, José, que sonho que tu teve, rapaz? Não, eu sonhei que as estrelas de vocês, eram 11 estrelas, e as 11 estrelas se dobravam assim ao meu redor, e eu ficava no meio. Aí os irmãos,
Tu comeu feijoada ontem, agora tu fica com esses sonhos ali. Tu está dizendo que nós vamos se prostrar ante os teus pés, rapaz? Tu é jovem aqui, tu é o menor de todos aqui, tu é o mais novo. Tá ficando doido, cara? Essa tua ideia aí de grandeza aí, querendo ser o dondoquinho do papai, vai caçar lavagem de roupa? E ele viveu a inveja ali dos irmãos. Mas esses sonhos que ele estava tendo, não era da feijoada da noite anterior. Eram sonhos que vinham da parte de Deus. Irmãos, e como eu busco em Deus sabedoria, direção, discernimento, para discernir o que é a feijoada e o que é Deus para as nossas vidas. Tem sonho que é porque você assiste um filme de terror e depois sonha com Fred Krueger, é natural que é por causa que ficou ali, sei lá, no teu subconsciente, inconsciente. Mas eu creio que Deus fala através de sonhos. Nós vemos José, o outro José, no caso, esposo de Maria, que foi alertado em sonhos. Os reis magos, em sonhos, também foram alertados. O apóstolo Paulo também. Deus fala através de sonhos. Teve um dia que a minha mãe teve um sonho, que ela estava na igreja, tinha um buquê de flores assim no púlpito. Um anjo vinha, pegava uma flor e subia. E aí, na outra semana, uma irmã da igreja faleceu. E aí ela sentiu que essa irmã da igreja havia sido colhida. E se eu perguntasse aqui, muitos irmãos poderiam falar de sonhos que foram uma exata prévia de um acontecimento. O neném também, o irmão Eurípides, ele na noite anterior da morte da mãe dele, ele teve um sonho com a mãe dele, e a mãe dele dizia que estava indo para o céu, que Deus estava levando ela para o céu, buscando ela, e que agora ela ia descansar. E no dia seguinte a mãe faleceu. Às vezes Deus compartilha sonhos conosco para que nós descansemos nele, para que nós tenhamos paz. Às vezes nos convidando para um projeto, às vezes nos advertindo, nos alertando. Deus dá-nos sabedoria. Mas assim, ele não tinha escolhido sonhar aquele sonho. Aquele sonho foi de Deus para ele. Tem coisa que a gente escolhe, mas tem coisa que é tipo de cima para baixo. É Deus que põe as cartas, é Deus que determina o que há de ser em nossas vidas. Agora nós vemos que em José, os sonhos de Deus se cumpriram completamente. Vem cá. Quando você estiver no final da sua vida, tu vai ter cumprido o plano de Deus para a tua vida totalmente, parcialmente ou nada? Alguns, há muito tempo, têm percebido que Deus tem um propósito na minha vida. Eu sei que Deus tem um chamado para mim, mas enterram esse chamado. São tantas ocupações, tantas preocupações, e não se atém ao chamado, ao propósito, ao sonho de Deus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, cumpra o teu querer em minha vida, cumpra os teus sonhos em minha vida. Amém. Não é todo mundo que está disposto a fazer essa oração sinceramente, não. Aí eu pergunto, quando Deus compartilha um sonho contigo, o que você vai fazer? Eu vejo que Deus compartilha os sonhos dele conosco, mas não é só para matar nossa curiosidade, não, quanto a um fato futuro, não. Ele faz isso também para que nós participemos dos sonhos dele. Que você possa dizer no seu coração: eu quero ser um participante. Eu não quero ser meramente alguém que assiste. Eu quero ser alguém que participa dos sonhos de Deus, que interage com Deus. Então, José pega aqueles sonhos, fala aos irmãos, falam aos pais. Aí o que aconteceu com os irmãos? Quando ouviram o sonho de José, ficaram com ódio de José, com raiva de José, com inveja.
E aí, o que tem na internet esses dias é pessoas dizendo, nunca compartilhe o seu sonho com ninguém. Porque se você nunca fala nada com ninguém, você nunca vai ter decepção, não sei o quê. Como é que você vai viver o resto da sua vida sem falar nada para ninguém? Não, tem que compartilhar. Só que você tem que ter sabedoria com quem que você vai compartilhar os teus sonhos. Tanto que José compartilhou o sonho com o pai dele. E eu acho muito interessante esse pequeno detalhe, que está em Gênesis 37, versículo 11. Diz assim, ó. Parará, assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Ou seja, José compartilhou o sonho com o pai, mas o pai não imaginou que fosse só um sonho de barriga cheia. Ele ficou refletindo. Sabe por quê? Porque Jacó tinha passado em Betel. Jacó tinha visto uma escada subindo e descendo. Jacó sabia que ele tinha promessa para os descendentes, para ele e para os descendentes dele. Jacó havia vivido Peniel, havia sido tocado pelo Senhor, ferido pelo Senhor, havia tido experiências com Deus, por isso ele estava refletindo. Já os outros ali que não haviam tido essas vivências, não estavam entendendo. E tem coisa espiritual que só quem é espiritual que vai entender. Que se você quiser compartilhar com um crente carnudo, não vai entender não. Você tem que compartilhar com quem tem maturidade espiritual. É importante você compartilhar seus sonhos também, porque algumas pessoas vão te permitir sonhar ainda mais. Olhei mais longe porque estava sobre o ombro de gigantes. Algumas pessoas vão te ajudar a lapidar esse sonho, os teus projetos, para instrumentalizar isso. Então a gente precisa ter essa sabedoria. Agora, engraçado, e eu acho muito legal assim, que a primeira pessoa que tinha que acreditar no sonho de José, era o próprio José. Era o próprio José. Certa vez tinha um administrador de ações, que chegou no dono da empresa e falou, olha, essas ações vão subir, e se eu fosse você, comprava 300 mil reais dessas ações. Aí o empresário, o dono da empresa, perguntou para ele, vem cá, você está disposto a investir a sua casa nisso? Aí ele, não. Calma aí, você não quer investir a sua casa, mas você quer investir a minha nesse projeto aí. Será que ele realmente acreditava naquilo? Tem uma história que é mais ou menos assim. Num tribunal do júri, um advogado estava falando aos jurados que o réu não tinha matado a vítima. Ninguém encontrou o corpo. E que o assassino... Não, na verdade ele tinha dito que não havia sido o réu que tinha matado a vítima, eles tinham o corpo da vítima, sim, tinham encontrado, mas que havia sido outra pessoa. E aí ele falou, vai entrar por aquela porta agora o assassino. Aí todo mundo olhou para a porta e não entrou ninguém. E aí o advogado falou, sabe por que vocês olharam para lá? Porque vocês imaginaram que entraria alguém, porque vocês tinham dúvida em relação à autoria. E qual foi o resultado final? O réu foi condenado. Por quê? E alguns jurados disseram ao advogado depois, porque na hora que a gente olhou para a entrada, lá para a porta, olhamos também para o réu, e o réu não olhou para a porta. Entenderam aí o detalhezinho? Falando de convicções. Irmãos, que o Senhor possa trazer clareza ao seu coração, encher o seu coração de convicções quanto àquilo que é certo, e bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Que o Senhor possa encher o seu coração de convicções em relação à sua fé, em relação aos sonhos que Deus colocou no teu coração. Hoje eu estou pregando a palavra aqui, na cidade de Braslândia, para vocês que estão me ouvindo, para alguns que estão em casa. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus me colocou aqui, para fazer isso que eu estou fazendo essa noite. Hoje eu não tinha que estar nos Estados Unidos, hoje eu não tinha que estar na África, eu não tinha que estar na Índia, não tinha que estar na Europa, não tinha que estar no Sul nem no Norte.
eu creio que hoje eu deveria estar aqui falando para Maria Eduarda, falando para o irmão Nilson, falando para a Stephanie, falando para o Alan, falando para o Vinícius, falando para vocês essa palavra. Eu creio que Deus me colocou aqui, e é muito importante que você creia nos sonhos que Deus coloca no teu coração. Creia em Deus primeiramente e também nos sonhos, porque muitos não vão acreditar, e você deve acreditar. José teve um segundo sonho, você vê que foram 2 sonhos, o dos feixes e depois das estrelas, do sol e da lua. 2, uma confirmação. E aí eu pergunto, assim, as confirmações são legais, mas de quantas confirmações você precisa para confiar em Deus? Porque tem gente que recebe 30 confirmações e depois de 15 dias parece que passa o efeito da confirmação e já está querendo outra confirmação de novo. Senhor, eu vou colocar a esponja molhada? Assim, é que a esponja, que tudo, quer dizer, que tudo fica, ao redor fique molhado, a esponja seca, depois que a esponja fique molhado ao redor, seco, seco, molhado, depois que metade da esponja esteja úmida, a outra metade seca. Preste atenção, que senão você começa a brincar com Deus, o que vai acontecer é que essa oportunidade vai passar, e tu perde a tua bênção. E Deus destrona Saul e levanta Davi, e usa outra pessoa para abençoar, e teu nome é apagado. Certo? E eu só vou falar mais desse tópico em 1 minuto, 2 minutos, que o sonho de José era um sonho incrível, maravilhoso, mas que não era de realização no curto prazo. O brasileiro, no geral, quer as coisas imediatamente. Teve um rapaz que ligou para a gente essa semana, trabalhou mal 1 ano, já queria saber se tinha direito aos 6 meses do seguro-desemprego. A gente quer que as coisas, você quer orar para Deus por um esposo hoje, e amanhã você já quer que o príncipe encantado apareça aí num cavalo branco. E assim, tem vezes que demora um pouco, mas que a gente saiba esperar e confiar no Senhor. Falando de casamento, olha, eu vi experiências assim de mulheres e homens que já foram casar na casa dos 40 e que casaram com pessoas assim excelentes, que esperaram a ocasião certa. Mas eu vi jovens também que casaram com o primeiro rapazão bonitão que apareceu, do tanto de músculo que ele tinha, era demônio que ele tinha na vascularização dele também. Tá a moça vindo para a igreja, o cara na cachaça, querendo proibir ela de vir para a igreja. Então, toma cuidado, busque em Deus paciência, entenda, se for em curto prazo, ótimo, Deus, mas se tiver que ser no longo prazo, eu espero. O que acontece, terça-feira que vem, eu vou continuar essa ministração. Aí eu vou pedir que todos voltem novamente terça-feira que vem e tragam também algum convidado. E se você está ouvindo essa ministração em casa, ou no celular, ou no computador, eu vou falar para você que aqui pessoalmente é muito melhor. Então participe aqui com a gente na Igreja Batista Sal da Terra de Braslândia, quadra 55, Conjunto J. É uma benção. Pastor, Braslândia é muito longe. É nada, bom demais, rapidinho. Você não pega trânsito, a BR-Zona muito boa. 20 minutos você sai de Taguatinga, 25 minutos sai de Taguatinga, Ceilândia, Águas Lindas e está aqui com a gente. Vale a pena. Amém? Vamos orar então?